Irmãos, estamos numa série de estudos, eu não vou dizer cabeludos, porque o tema foi espinhosos, né? Série Cactos, e quem gosta de cactos, eu adoro cactos, tem muitos espinhos, alguns são bem longos, outros quase que uma penugenzinha, mas tem espinhos, e quando entra no dedo ou em alguma parte do corpo, como dói, como incomoda, não é? Mas são temas que nós precisamos trabalhar, como corpo de Cristo aqui, os irmãos e amigos que estão presentes, quanto aqueles que estão nos acompanhando remotamente de casa. Mas eu gostaria de começar com um trecho de um livro, quem já me conhece, eu vou falar assim, de novo, historinha. Não tem jeito, é o Otávio, gente, desculpa. É o Otávio. Quando é historinha, vamos pegar alguma música, algum filme, uma história em quadrinho. É um pedaço do livro de Alice no País das Maravilhas, o encontro dela com a lagarta. Aí o capítulo é o capítulo 5 do livro, que tem como título Aviso de uma Lagarta. A lagarta e Alice se olharam por algum tempo em silêncio. Por fim, a lagarta tirou o narguilé da boca e se dirigiu a ela com uma voz lânguida e ensonada. Quem és? Disse a lagarta. Este não era o início encorajador para uma conversa. Alice respondeu meio timidamente. Eu mal sei, Senhor, no momento. Ao menos eu sei quem eu era quando eu levantei esta manhã. Mas eu acho que devo ter sido mudada várias vezes desde então. O que você quer dizer com isso? Disse severamente a lagarta. Explique-se. Receio que não posso me explicar, Senhor, disse Alice. Porque eu não sou eu mesma, você vê. Eu não vejo, disse a lagarta. Temo não poder colocá-lo mais claramente, respondeu Alice muito educadamente. Pois eu mesma não consigo entendê-lo para começar. E ter tantos tamanhos diferentes em um dia é muito desconcertante. Não é, disse a lagarta. Bem, talvez você não ache isso ainda, disse Alice. Mas quando você tiver que virar uma crisálida, você irá algum dia, sabe? E então depois disso, uma borboleta. Eu penso que você vai se sentir um pouco estranha, não vai? Nem um pouco, disse a lagarta. Bem, talvez seus sentimentos sejam diferentes, disse Alice. Tudo que sei é que seria muito estranho para mim. Você, disse a lagarta desdenhosamente. Quem é você? E o texto continua ainda durante um bom tempo aqui, nessa questão de quem é você. A gente vai mudando quem nós somos ao longo de nossa jornada. Nós começamos com um HDzinho vazio, quando bebês, né? Sem saber falar, sem poder andar ainda, mas tentando reconhecer o que está ao nosso redor, tentando reconhecer as vozes, o que está acontecendo, e a gente vai crescendo, a gente vai observando, a gente vai percebendo que a gente é um ser, e a gente observa que tem pessoas diferentes ao nosso redor, maneiras diferentes de agir, de reagir. Mas uma coisa existe no nosso meio, no ser humano. Eu não vou estar sendo específico apenas à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo. Nós, seres humanos, temos dificuldade de nos relacionarmos com o diferente. O diferente daquilo que nós crescemos dentro da nossa casa, crescemos dentro do corpo de Cristo, crescemos dentro de uma sociedade cada vez mais dinâmica nas suas atitudes, dinâmica na sua maneira de enxergar, de entender a vida. E sem perceber, nós
exteriorizamos isso. O problema não está em exteriorizar que nós estranhamos o diferente, assim como a lagarta estranhou a resposta de Alice, que Alice afirmou que ela acordou de um jeito, ao longo do dia já tinha mudado várias vezes, e ela não sabia mais quem ela era. E a lagarta insiste: quem é você? E para darmos continuidade, nós vamos ler o texto bíblico de João, capítulo 8, versos do 1 ao 11. Estará sendo projetada, nós adotamos como tradução oficial de leitura na comunidade a nova versão transformadora. João capítulo 8, versos do 1 ao 11, diz o seguinte: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Vá e não peque mais. Nós vamos falar sobre adultério, mas eu peguei esse texto porque ele tem alguns princípios. E nós vamos, ao longo da palavra de Deus, entender que como seres humanos, como servos de Deus, nós temos uma missão de alcançar a todos. Porque o ID de Jesus é para todos, sem exceção. Só que para cumprirmos o ID de Jesus para todos, nós temos que superar algumas coisas que atrapalham a nossa caminhada com Deus e o cumprimento da nossa missão diante de Deus e da humanidade. Primeira coisa que Jesus nos chama a atenção aqui é que eu e você temos que ser imparciais. Onde está escrito isso? Aqueles homens pegaram uma mulher em adultério e levaram diante de Jesus e pediram o quê? A morte, porque dizia que a lei, a pessoa pega em adultério, tinha que ser apedrejada. Só que eles não foram imparciais, eles foram parciais. Por quê? Porque a lei dizia que tanto o homem quanto a mulher pegas em adultério deveriam ser apedrejados. Onde está o homem? O texto não diz que foi apresentado o homem também pego em adultério. Por que só a mulher? Porque eles foram imparciais. Quem sabe era um homem influente da sociedade. Não interessa. O que interessa aqui é o princípio.
Nós devemos ser imparciais na hora de levar o Evangelho. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Não nos cabe julgar alguém. Porque o próprio Jesus, em outro momento de ensino, ele diz que nós teremos surpresa no paraíso. Veremos pessoas que achávamos que não entrariam lá, e outras que achávamos que entrariam e não vamos encontrá-las lá. Porque Deus julga o coração. Só Deus sabe o que eu e você pensamos, só Deus sabe as lutas que eu e você carregamos, salvo se você abrir o coração para alguém, correto? E Jesus estava ali, e diz, se alguém, aquele que não tiver pecado, que atire. Novamente, nós falhamos. Queremos julgar o outro, mas na realidade nós estamos tendo problema com nós mesmos. Há coisas que eu e você carregamos que ninguém sabe que estamos fazendo e estamos desagradando a Deus. E a internet favoreceu uma avalanche de pecados escondidos no nosso meio. Casais que trocam de casais, casais que se relacionam com outros, a pornografia imperando no nosso meio, mas ninguém sabe. Se ninguém sabe, não tem problema. Fora outras questões, entre quatro paredes, como vem sendo dito nos dias de hoje, dentro de quatro paredes, vale qualquer coisa. Será? Acho que temos que responder uma pergunta, a pergunta da lagarta. Quem é você? Porque quando nós sabemos quem nós somos, nós conseguimos chegar no propósito de Deus. Tudo isso para a gente pensar justamente numa questão que é uma crise aí que muitos vivem, crise no sentido de chegar a uma conclusão de quem ele é, de quem nós somos. Não me interpretem mal. No passado, se usasse essa camisa que eu estou usando agora, na minha adolescência, eu já receberia um seguinte rótulo, de que eu gosto de homens. Porque é a expressão do gênero, da sociedade. Nós tínhamos um roteiro, o que menino pode fazer e o que menina pode fazer, qual tipo de roupa o menino pode usar e que tipo de roupa a menina pode usar. E dentro da igreja a mesma coisa, ainda era mais complicado ainda, porque as mulheres ainda tinham o tamanho da roupa. Calça? Não, calça é vestimenta? Era o que se dizia no passado. No entanto, hoje vocês mulheres estão usando. E ninguém olha com o olhar o quê? De virar a cara para o outro, porque está usando uma calça jeans. Ninguém vira a cara mais. Mas no passado, a expressão do gênero, de usar roupa, calça, o homem que usa calça, a mulher não. Mulher tem que usar o quê? Vestido ou saia. Era o que se pensava no passado. Hoje nós encontramos a mulher usando a calça dentro da igreja. O homem usando uma camisa rosa. E isso não tira nada de quem eu sou.
É a forma de expressão. No passado, um homem não poderia, no nosso meio evangélico, andar com o cabelo comprido, usar brinco. No entanto, hoje nós encontramos vários homens com cabelo comprido e usando brincos. No passado, não encontrávamos mulheres com cabelos curtos. No entanto, nos dias de hoje, nós encontramos mulheres com cabelos curtos e não deixam de ser mulheres. São expressões, características. Eu gosto de cozinhar. No passado, um homem para a cozinha tinha outro significado. Menina não podia brincar de carrinho. As estatísticas mostram das seguradoras que quem causa menos problema no trânsito são as mulheres. Então, parabéns às mulheres pelo cuidado no trânsito, pela responsabilidade com a vida. Porque nós homens, a característica é aquela coisa agressiva no trânsito. Não deveria ser. Características, expressões. Nós vemos ainda, de certa forma, algumas expressões de gêneros, a maneira como nos apresentamos na sociedade, o papel de um homem e mulher. Cabelos compridos, não compridos, calça, não calça, e por aí vai. Mas por que dizer sobre isso tudo? Nós não vamos falar aqui da ideologia, nós vamos falar sobre a identidade de gênero. Há uma diferença, pelo menos, segundo alguns teóricos. Alguns dizem que é a mesma coisa. Eu vou seguir a linha de alguns teóricos que fazem distinção entre os dois. Então, aquele que fala da ideologia de gênero, ele vai falar que é aquele que milita sobre a questão. Nós vamos falar de militância para não sairmos aqui em guerra, até porque nós vamos mostrar que pela palavra que nós devemos viver em amor, no acolhimento. Porque quem transforma é o Senhor, não sou eu e não é você. A identidade de gênero, então, tem o sentido de justamente nos olharmos no espelho e responder a pergunta: quem sou eu? A identidade de gênero vai dizer assim: com quem que eu me identifico afinal de contas? Eu nasci com esse corpo, sexo biológico masculino, que a identidade de gênero vai para uma outra questão, que é justamente como você se vê, como você se identifica. Não com a questão do biológico. E a pessoa olha para dentro de si e olha para aquele corpo e diz: não, mas eu não me vejo como homem. Eu me vejo como mulher. É como eu me sinto. Então tem a ver com um sentir-se, tem a ver com como você se vê. E alguns ainda vão mais adiante, não basta apenas se ver, eu quero exteriorizar isso de tal forma, e vem as expressões de gênero. Eu quero me vejo como mulher, então vou vestir como mulher. Porque eu me vejo. Outros não veem dessa forma. Outros apenas se vê, mas não quer mostrar algum tipo de expressão desse tipo. E tem aqueles que se veem de forma tão radical com relação a isso, que chega a mudança, que chamam de transição, a mudança do corpo, não apenas mais da expressão da aparência da vestimenta, ou do estilo de cabelo, do jeito de andar. Já vai uma mudança do corpo. É mais radical, mas tem. É como a pessoa se vê. Então, alguns conceitos aqui. Resumindo, identidade de gênero, então, é o sentido pessoal do próprio gênero, como a pessoa está se vendo, como ela se relaciona com o sexo que tem, como ela se vê. Agora, tem um papel social diante das pessoas, como ela vai se apresentar. E hoje nós temos aí, você vai preencher um formulário hoje, tem lá, sexo, e a pergunta:
qual é o seu gênero. O Facebook tem em torno de 50 opções para você escolher nessa questão. No Brasil, segundo alguns teóricos, foram catalogadas 70 classificações. Recentemente, no trabalho, eu tive que preencher um recadastramento, ainda bem que não teve tanto. Acho que chegava em torno de 8 ou 9 que foram apresentados lá. Mas eu confesso que eu tive que procurar o sentido para saber qual que eu ia marcar. Porque hoje não basta mais você responder qual é o seu sexo biológico. Você tem que dizer como você se vê com relação ao seu sexo biológico. Então, a identidade de gênero não tem nada a ver com orientação sexual. Coloque isso na tua cabeça. Não tem nada a ver com orientação sexual. Tem a ver com como a pessoa se vê, as características de comportamento e o visual. Tá certo? A orientação sexual está diretamente ligada à atração. Aí vai para outra questão. A pessoa se vê de um jeito e sente atração pela pessoa do mesmo sexo biológico. Certo? Enquanto a identidade de gênero está ligada à percepção, a expressão está relacionada às características de como a pessoa vai se apresentar diante da sociedade. Há 3 tipos de gêneros básicos, já que a gente falou que tem 50 no Facebook para você escolher, e alguns cadastros hoje em torno de 9 basicamente, e alguns teóricos 70, nós vamos apresentar os 3, são os básicos e eles vão se multiplicando. O primeiro deles é o cisgênero. Cisgênero é você dizer, eu me identifico com o meu sexo biológico. Então, o Otávio é masculino, gênero, cisgênero. Eu me identifico com o meu sexo biológico. Transgênero é quando a pessoa não se identifica com o seu sexo biológico. Ela se vê diferente dele. E qual é o terceiro? Básico. É o não binário. A pessoa não sabe o que ela quer. Ela não se vê nem como homem e nem como mulher, com relação ao seu sexo biológico. E nós estamos inseridos no meio disso tudo. A Igreja de Cristo está inserida no meio disso tudo. Nós lidamos isso no dia a dia, na faculdade, no colégio, na vizinhança, no meio da família. Estamos cercados desse tipo de coisa. E nós temos que saber lidar com isso sem agredir essas pessoas. Porque Jesus não agrediu essas pessoas, Jesus acolheu essas pessoas. Jesus não expulsou essas pessoas de perto. E Jesus não gosta quando a gente faz isso. Lembra-se dos discípulos com as criancinhas? Os discípulos estavam tentando enxotar, né? As crianças, afastá-las de Jesus. E Jesus diz o quê? Não. É isso? Não afaste as crianças de mim. Porque dos tais é o reino dos céus. Irmãos, eu e você também temos as nossas maneiras de como nos enxergamos diante de Deus. E Deus não nos enxotou. Deus nos abraçou. Deus nos acolheu. Esse é o princípio. Temos que lidar com essas pessoas que estão lutando, porque é uma luta dentro delas, assim como uma luta dentro de cada um de nós, permanecemos ou não no caminho. E existe uma expressão para essa angústia que elas sofrem dentro dela.
que é a disforia de gênero, essa angústia. Você acha que elas não sofrem? Elas sofrem. E sofrem muito. Assim como nós sofremos quando nós olhamos para os nossos pecados interiores, principalmente aqueles que a gente já vem se arrastando, a gente confessa os nossos pecados, a gente caminha com o Senhor um tempo, aí por algum motivo qualquer a gente cai de novo naquele mesmo pecado, aí a gente reconhece, o Espírito Santo toca em nós, a gente confessa de novo, a gente continua a caminhada e cai de novo. E a gente lembra as palavras do apóstolo Paulo: ó homem miserável que sou, quem me livrará da morte? Ele diz: Jesus, Ele me justifica. E no passado a gente só tinha uma sigla bem pequenininha, né? Era bem pequenininha, agora tem uma sigla enorme, LGBTQIAPN+, já acrescentaram mais duas. Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais, não binários. É uma sigla, só para você lembrar. E a gente torce o nariz para essas pessoas. Às vezes. Mas nós temos que abraçá-las, porque é o amor que transforma. É a palavra de Deus que transforma. A militância da ideologia de gênero, aí agora da identidade para a militância, tem trazido uma série de problemas na sociedade e no corpo de Cristo, porque perdemos o foco. Deus não precisa ser defendido de nada. E se Ele quisesse mandar um raio dos céus, Ele mandaria. Mas Ele não quer fazer nada disso, sabe por quê? Porque Ele quer que eu e você caminhemos com Ele e aceitemos o projeto dEle para cada um de nós. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, como dizia o profeta no Antigo Testamento. É Deus quem vai nos transformar. É Deus que vai nos ajudar a entender quem nós somos, a nos vermos com o olhar dEle. Ao invés de criticarmos, devemos acolher. Porque todos nós aqui temos algo com o que lutamos. E precisamos da ajuda de Deus na nossa jornada. Mas nesse sentido nós precisamos entender algumas coisas que a palavra de Deus diz, sobre quem nós somos, como Deus nos vê. Primeira coisa, está lá em Gênesis capítulo 1, 27 ao 28, não precisa anotar que depois, quem está no Acontece, depois eu vou colocar lá, tudo para vocês. Preste atenção aqui, salvo se não tiver, depois você me dá o seu contato que eu te mando. Gênesis 1, 27 a 28 diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Esse é o projeto original. Esse é o projeto original. Ué, então por que alguém se vê diferente? Daqui a pouco a gente vai ter a resposta de uma forma bem mais clara. Primeiro a gente está entendendo quem nós somos para Deus. Outra coisa que precisamos entender é que não apenas Ele nos fez com esse propósito, mas diz o texto em Gênesis capítulo 1, verso 31, de que tudo o que Ele fez é bom e perfeito. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia, encerrou a criação.
Encerrando com o quê? E viu Deus que disse que tudo era muito bom. Às vezes criticamos ao outro, mas esquecemos que nós estamos criticando a nós mesmos. Criticamos quem nós somos diante de Deus, é como se estivesse dizendo para Deus: Deus, você me fez desse jeito, eu vivo em tal lugar, mas não sou feliz aqui. É porque o nosso foco está distorcido. Nós não estamos olhando para Deus, olhando para a sua graça. Efésios 2:10, Paulo vai dizer e afirmar com todas as letras que nós somos a obra-prima. Perfeito, belo, fantástico. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Poxa, mas se é isso tudo, por que há tanta essa angústia de respondermos a pergunta: quem nós somos? Atos 17, 27 e 28 vai dizer que Deus fez tudo com propósito. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora Ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. Vivemos hoje um momento onde se fala da hipergraça. O hipergraça, não é graça não, Otávio? Não, a gente está vendo agora um outro momento. Porque a graça requer de cada um de nós o reconhecimento de que nós somos diante de Deus. A hipergraça vai dizer assim: Deus te perdoa. Continua fazendo o que faz, o que está na tua cabeça, não tem problema algum. Porque a hipergraça está conectada ao relativismo. Isso aqui não é a palavra de Deus. Que machuca ler algumas passagens aqui, incomodam a gente, são espinhosas para nós. Lembre-se que até os discípulos em determinado momento falou a mesma coisa para Jesus: Senhor, então quem vai ser salvo? Dura essa palavra. Nós nos incomodamos quando somos confrontados pela palavra. Por isso é mais fácil dizer que aqui, nem tudo que aqui está é de Deus. É mais cômodo para mim. Eu tiro a minha responsabilidade da minha caminhada neste mundo. Deus fez tudo com propósito. Hernandes Dias Lopes disse que a igreja é aberta para todos, mas não é aberta para tudo. Temos princípios divinos que devem reger a nossa vida. A igreja é aberta para todos, mas não é aberta para tudo. E precisamos entender isso. Precisamos entender que eu e você somos novas criaturas. Precisamos entender que qualquer pessoa pode ser transformada pelo sangue do Cordeiro, porque para Deus nada é impossível. Lucas registra isso, que já estava no passado. A igreja precisa acolher as pessoas à medida que caminhamos com Deus. Ele vai nos acolhendo e nos moldando à imagem e semelhança de seu Filho, tomando uma nova identidade nele, por ele e para ele.
à medida que caminhamos, porque nessa questão da identidade de gênero, se diz que a identificação com o seu sexo biológico tem muita influência do que está acontecendo ao nosso redor, das características que a sociedade diz que o que é um homem e o que é uma mulher. Inclusive, existem alguns teóricos que fizeram algumas pesquisas, fizeram alguns experimentos, mostrando justamente isso, de que a sociedade, quer dizer, o convívio com outras pessoas vai influenciar a maneira como você vai se comportar. Mas, novamente, tudo se resume, no final de tudo, a uma escolha de quem você quer ser. Eu e você temos que fazer uma escolha a cada instante. Quem eu quero ser? Quem sou eu? Mas quem eu quero ser diante de Deus? É uma escolha. Você e eu não temos que forçar ninguém. São escolhas que cada um faz. E a Bíblia diz que nós somos amados por Deus, de tal forma que Ele mandou o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Ele diz que somos amados, porque Deus nos ama de tal forma que não abriu mão de Seu Filho, ao contrário, Ele abriu mão e nos deu o Filho dEle, Ele se fez carne por nós. Somos amados por Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Tiago, no capítulo 2, verso 9, vai dizer: mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Irmãos, algumas pessoas talvez tenham dificuldade de se entrar ali, alguém maltrapilho, fedido aos nossos narizes. Eu quase não vou nem sentir, porque eu tenho problema de rinite severa, mas eu tenho certeza que aqueles que têm um olfato apurado vão se sentir incomodados, e às vezes a gente vai expressar no nosso rosto uma ojeriza àquela pessoa. Vocês acham que o que a gente faz diante de Deus quando desagrada não deve ter um cheiro desagradável? Não. Tem. Mas o texto de Tiago diz que não podemos fazer acepção de pessoas. Entra alguém vestido diferente ali, eu tenho que acolher, eu e você temos que acolher aquela pessoa para que ela se sinta amada. Porque quem transforma é o Senhor. Mas novamente, citando as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, a igreja é aberta para todos, mas não é aberta para tudo. E voltamos ao texto inicial. Eu também não te condeno, mas Jesus diz algo: vá e não peque mais. Vá e não fuja mais dos planos de Deus para a sua vida. Que até a palavra pecado hoje é difícil para a gente falar, porque as pessoas estão tão melindradas que acham ofensivo usar essa expressão. Então vou usar uma ou outra, que é justamente essa. Paremos de desagradar o Senhor. Porque o pecado é isso, é quando a gente desagrada a Deus. Quando a gente diz que o que Ele fez não é bom. É isso que a gente está dizendo para Deus quando a gente peca. Está falando para Ele que Ele pensou errado. Quando na realidade são as nossas crises que vivemos, nossas escolhas. O texto que nós citamos, mas não abertamente, Marcos 10, 14, vai falar justamente daquele momento de Jesus com os discípulos e as crianças. Mas quando Jesus viu o que estava acontecendo, ficou muito indignado com os discípulos e lhes disse: deixe que as crianças venham a mim, porque o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes a uma criança. E o que uma criança faz, gente?
Gente, a criança, ela te abraça, quando ela gosta de você, ela não te larga. Ela quer fazer tudo com você. Quando você acolhe uma criança, tenha certeza que ela não vai te largar. Mas quando você não dá atenção a ela, com o tempo ela não vai nem querer saber mais de você. É o que Jesus está dizendo quando a gente vira a cara para essas pessoas, ao diferente. E quando caminhamos, inclusive entre nós aqui, à medida que somos expostos à palavra de Deus, nós somos transformados à imagem e semelhança do Filho de Deus. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra na minha vida, na sua vida, é fiel e não vai deixar nada inacabado, ele vai completar a obra. Não somos perfeitos e nem chegamos à perfeição, porque enquanto eu e você aqui estivermos, vamos pisar na bola com Deus. Mas pela graça, e não a hipergraça que deixa fazer qualquer coisa, como se não influenciasse a caminhada, é a graça que vai fazer diferença na vida de cada um de nós, na vida dessas pessoas com quem esbarramos, nos encontramos no dia a dia da gente. O respeito deve ser mútuo. Mateus 7,12 vai dizer: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Você quer ser amado? Então ame essas pessoas. Você quer ser respeitado? Então respeite essas pessoas. Ainda que eu e você não pensemos igual, mas nós devemos respeitar a escolha dela. É isso que nós temos que fazer como servo do Senhor. Efésios 4:29, evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Gente, eles já estão com a cabeça tão cheia de crise, a gente vai empurrar mais coisa ainda. Eles já acham que nós não os amamos, que Deus os odeia, talvez por nossa própria culpa, né? Usamos algumas palavras, e o texto de Efésios, Paulo aos Efésios vai dizer: cuidado com a tua linguagem, cuidado que palavras você tem usado para se dirigir às pessoas, diferentes de você, ainda que saibamos que elas talvez não estejam querendo aceitar o propósito de Deus para a vida delas. Mas Paulo fala: cuidado com a tua linguagem, que sai da tua boca palavras de ânimo, de bênção, para que elas se sintam amadas por Deus. Não quer dizer com isso, novamente, que estamos deixando de falar da palavra, porque todos nós temos algo que desagrada a Deus e que ainda não nos arrependemos. Sim, irmãos, ao longo da nossa jornada a gente vai aprendendo. Jesus caminhou 3 anos com 12 pessoas em particular, e uma delas não aprendeu, a tal ponto de trair Jesus. Teve um em particular que ainda se achava que já estava perfeito, e é como a gente se acha às vezes, a gente dá uma de Pedro, né? A gente não vai trair Jesus, né? Como a gente está traindo Jesus sem perceber. A gente estava falando isso para os adolescentes hoje de manhã. Nós traímos Jesus quando não fazemos a vontade de Deus.
Mas Pedro foi aprendendo, ele foi sendo moldado por Deus, a ponto dele ser um grande missionário, um grande profeta de Deus na vida da sociedade da época. Deixou as suas cartas para nós aprendermos a não fazermos acepção de pessoas, a entendermos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, a entendermos que vencemos os dardos inflamados do diabo quando olhamos para Jesus, mas que às vezes ainda estamos no leitinho. Ele fala que vai dar o leitinho, Paulo já fala o contrário: gostaria de te dar um alimento sólido, mas não posso dar porque vocês ainda estão no iniciozinho da caminhada, vocês não entenderam muita coisa ainda da jornada da fé. A humanidade tem rejeitado Deus, que nos deixou entregues aos nossos próprios desejos. No entanto, o desejo de Deus é que não nos conformemos com este mundo, mas que ouçamos a sua voz, nos convidando a caminhar com Ele, sob a sua perspectiva, sob os seus óculos, pois para Ele nada é impossível. Um dos motivos de nos perdermos na nossa identidade é porque há uma inversão de valores. Deixamos de lado os valores divinos. Isaías capítulo 5, verso 20 diz: ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar a escuridão e a escuridão virar a luz, que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Inversão de valores. Isso naquela época, do profeta Isaías. E não é o que a gente está vivendo hoje. Você que dirige, está numa estrada, a placa diz, tem um número 100, 110, a leitura que muitos estão fazendo é o mínimo. Aí cola na traseira da pessoa que está dentro do limite de velocidade, piscando, gritando, xingando, porque ela inverteu a interpretação daquela placa. Ela deixou de ser o máximo permitido para ser o mínimo permitido. Olha só como é que a gente faz pequenas coisas imperceptíveis de inversão de valores. E achamos natural isso. Não podemos nos conformar. Paulo diz que não podemos nos conformar. O homem rejeitou Deus e nos deixou entregues com essas inversões de valores. Romanos 1, 21, 24, sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. A falta de gratidão causa isso. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Por isso Deus os entregou aos seus desejos pecaminosos em seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Quando se fala praticante com o seu próprio corpo, tem diversas coisas aqui, tá? Eu vou fazer uma pausa aqui, um hiato, falar com uma outra questão que temos vivido dentro dos adolescentes e jovens, que é a automutilação. Esteja atento a algum jovem adolescente que tem andado com camisas longas, pulseiras de couro muito largas. A grande possibilidade de estar se automutilando. Há uma dor dentro dele acontecendo. Porque nós fomos entregues ao que vem à cabeça. Não é o que Deus quer que a gente faça tudo o que vem à cabeça, porque há coisas que não valem a pena. Romanos 3, 23, 24, vai dizer que todos nós pecamos, todos pecaram e alcançam o padrão, e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Somente pelo sangue do Cordeiro nós somos transformados. Mas todos nós aqui pecamos, todos nós aqui erramos.
Porque enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a falhas. O Evangelho não deve ser moldado pela cultura, a cultura deve ser moldada pelo Evangelho. Mas se não acreditamos no que está aqui, como é que vai haver essa transformação? E não apenas acreditar, irmãos, é se debruçar na palavra de Deus, porque o salmista diz: bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor, dia e noite, e nela tem prazer. Será que você temos encontrado prazer nas Escrituras? Ou a gente nem tem lido? Porque ele diz: bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Aquele que busca a palavra, acredita nela, rumina a palavra ao longo do dia e vive a palavra. Romanos 12, 1, 2, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Mudança de mente. Eu e você precisamos ter a mente de Cristo. E para ter a mente de Cristo, eu e você precisamos meditar na lei do Senhor dia e noite. E acreditar no projeto de Deus para nós. João 16, 7 ao 11, é o Espírito Santo quem vai nos convencer. A gente está desde o início falando, não somos nós, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Foi Jesus mesmo quem declarou isso, mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai, e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Quem é o governante deste mundo? Satanás. O nosso acusador, o grande mentiroso, o grande deturpador da verdade, que tem feito com que muitos de nós acreditem numa verdade relativa, quando Deus é absoluto. Não é relativo, Ele é absoluto. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A própria palavra dele diz isso. Porque se eu digo o contrário, então Deus não tem poder, só quando interessa. A gente começa a relativizar as coisas. Quando deixo de viver os princípios estabelecidos por Deus para nós, isso vai gerar tristeza, frustrações e culpa. Vai gerar tristeza, frustrações e culpa. Quando não reconhecemos quem nós somos diante de Deus, para Ele, segundo os seus projetos, por mais que a gente se veja de determinada forma, se identifique de determinada forma, sempre haverá um vazio, porque ela não foi completada com a cruz. As frustrações continuarão a existir, e o sentimento de que há algo estranho conosco vai continuar a existir. Porque somente quando a cruz preenche o nosso vazio, quando o sangue do Cordeiro está sobre nós, é que conseguimos ser transformados. E isso começa dentro de casa, e nós temos nos perdido nesse aspecto. Deuteronômio 6, versos 6 ao 9 diz: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou.
Repitas com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos, prenda-as à testa como lembrança, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Como disse o salmista no Salmo 119, versos 11 e 15, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Estudo as tuas leis, examino os teus ensinamentos. Paulo aos Efésios vai dizer que a nossa guerra, nossa batalha interior, não é nossa nem contra a carne ou sangue, mas contra o diabo e os seus anjos. Efésios 6,12, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Como é que queremos vencer espíritos malignos se nós não oramos? Se nós não clamamos ao Senhor, se nós não nos colocamos no altar do Senhor? Eu sei que vou ser repetitivo, mas eu gosto desse hino demais da conta, como diria o mineiro. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares faltar. Como esperamos transformação, se não oramos nem por nós, nem pelas pessoas que dizemos que amamos? Somos chamados para sermos luz. A nossa guerra é espiritual e não se vence guerra espiritual com discursos humanos. É com o Espírito. Mas a própria palavra diz o porquê que temos deixado isso acontecer. Nós temos tido vergonha de sermos chamados filhos de Deus. Romanos 1, versos 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Talvez não estejamos orando, talvez estejamos abrindo mão de viver segundo o propósito de Deus, porque nós temos vergonha de ser chamados cristãos, filhos de Deus. Porque o que se pinta é que nós viramos as costas para essas pessoas diferentes. E talvez elas tenham certa razão nisso. E se elas não têm certa razão, é hora de nós despertarmos e mostrarmos que elas estão erradas. E mostrar que elas também estão erradas e dizer que a palavra de Deus não transforma, porque ela transforma. E nós precisamos ter a identidade de Cristo, porque há sempre uma escolha a ser feita. Deuteronômio 30, 19, hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições, agora chamo os céus e a terra, como testemunhas da escolha que fizerem, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. A nossa mente e nosso desejo deve ser guiada pelo Espírito, como diz Romanos capítulo 8, verso 6, portanto, não permita que a natureza humana controle a mente, porque ela resulta em morte, mas permita que o Espírito controle a sua mente, pois ela resulta em vida e paz. Somos purificados, santificados, declarados justos por Cristo Jesus, como diz Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 11, alguns de vocês eram assim, não tinham a identidade de Cristo, mas foram purificados, santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Por quê? Para que Deus nos adote como filhos. Nem todos são filhos de Deus, mas a gente tem ouvido que todos são. A hipergraça diz isso. A hipergraça diz que Deus ama todos, e realmente ama,
mas a hipergraça diz que não precisa de mudanças. Mas nós precisamos ser mudados. João 11, 1,12 vai dizer: mas todos que creram nele os aceitaram e lhe deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Gálatas 2, 20 e 21, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer por mim e por você. Para ter essa identidade em Cristo, eu preciso fazer algo que eu tenho dificuldade de fazer, e é uma batalha dentro de mim. E foi o próprio Jesus que disse isso: negue-se a si mesmo. Lucas registra essa palavra de Jesus no capítulo 9, versos 26 a 26. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, fazer tudo que vem à tua cabeça, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu e você, assim como Paulo, temos alguns espinhos na carne. Para quê? O apóstolo Paulo vai dizer por quê. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, para evitar eu me tornar arrogante, foi-me dado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Lembra que a gente falou daquelas coisas que de vez em quando cai de novo? São os nossos espinhos na carne. A gente consegue caminhar durante um bom tempo sem aquilo na vida da gente, depois cai de novo. É porque talvez estejamos vivendo um momento de arrogância, aí Deus, vou deixar cair, que é para poder ele voltar para mim de novo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É o poder de Deus se manifesta na nossa vida na fraqueza, quando nos colocamos nas suas mãos. Esse é o nosso Deus, irmãos. A obra não está completa, como já dissemos aqui, é com esse versículo que eu vou finalizar. Filipenses 1,6. Eu estou absolutamente certo de que Deus, que começou este bom trabalho em suas vidas, continuará trabalhando e irá terminá-lo de forma bem-sucedida quando Jesus Cristo retornar. Talvez alguns tenham criado expectativas achando que a gente de púlpito fosse fazer um discurso, de dar uma aula sobre identidade. Foi apenas uma introdução para dizermos que precisamos responder à pergunta: quem sou eu? Eu me olho para esse corpo que Deus me deu com o olhar de Deus, ou eu olho querendo alcançar tão somente os meus próprios desejos? Eu uso o meu intelecto tão somente para alcançar algo diante da sociedade, ou eu uso o meu intelecto para honrar Deus? Eu uso os bens que Deus colocou em minhas mãos para abençoar vidas, ou só tenho usado para o meu próprio deleite? Porque Jesus dizia: de graça recebeste, de graça devemos dar. Em outro momento Jesus: dá-lhe voz de comer.
Não fazemos acepção de pessoas. A obra não acabou. Mas Deus quer começar essa obra na vida dessas pessoas que nós achamos diferentes. Porque nós também somos diferentes. Mas hoje, eu e você, estamos caminhando com Deus, querendo ter em nossas vidas a identidade de Cristo Jesus em nossa vida. Baixe sua cabeça nesse instante. Vamos nos colocar diante de Deus. Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, que precisamos muito de Ti, Senhor. Há vidas que estão lutando dentro de si, tentando chegar a uma conclusão de quem elas são, mas às vezes nós também estamos perdidos nesse processo. Estranhamos o diferente, quando deveríamos estar entendendo de que Tu nos abraçaste também por sermos diferentes. E precisaríamos estar demonstrando isso também na vida dessas pessoas. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a acolher, porque somente o Teu Espírito pode nos mostrar quem realmente nós somos, para nos tornarmos aquilo, ou melhor, quem desejas que nós sejamos. Pai Santo, a jornada ainda não acabou. Então dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor, igual ao de Teu Filho. Coração apaixonado por vidas. Coração apaixonado, Senhor Deus, em caminhar com as pessoas, de não condená-las, mas de erguer a cabeça, de dar ânimo. E quando elas entenderem, Senhor, nós possamos também falar como Teu Filho: vá e não peques mais. Mas para isso, Senhor, tem que começar em nós. Ajuda-nos a amar, Senhor Deus, as pessoas, para que o mundo veja a imagem de Teu Filho em nossas vidas, e assim o Teu Santo Espírito possa usar a Tua palavra para ministrar na vida dessas vidas, dessas pessoas, e elas, Senhor Deus, desejarem caminhar contigo, para encontrarem a identidade de Teu Filho para a vida delas. Graças te damos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.